E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de resolução de questões de concurso. Agora nós vamos resolver a prova do INSS que aconteceu em 2016. Foi organizado pela CESP, tá certo? O cargo de técnico de segurança social. Vamos embora para lá, para mais uma prova. Bom, a primeira questão aí já diz o seguinte. Vou pegar meu pincel aqui. O artigo 21, né? A alíquota, o artigo 21 diz o seguinte: a alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Considerando o artigo 21 da Lei 8.212/1991, acima reproduzido, julgue o item seguinte. Sabem que a prova da CESP é para dizer se está verdadeiro ou falso. Se o valor da contribuição de um segurado contribuinte individual for superior a R$ 700, então o salário de contribuição desse indivíduo é superior a 3.500. Bora lá, né, pessoal? A gente não sabe quanto é o salário, você sabe que ele paga ali acima de R$ 700. Eu vou fazer para exatamente R$ 700. Eu vou pagar 20%, segundo a questão fala, em cima do salário e o resultado está dando R$ 700. Vamos ver se para pagar exatamente 700, quanto é que ele vai gastar. Portanto, o salário é 700 dividido por 0,2. Opa, trabalhar com o número decimal é ruim, né? Então, eu faço o quê? Eu multiplico em cima por 10 e em cima por 10 para tirar essa vírgula. Então, meu salário vai ser de 7.700 vezes 10. 7.000 dividido por 0,2 vezes 10 é justamente 2. Opa, então o salário é de R$ 3.500. Pessoal, se ele tiver um salário de 3.500, ele paga 700. Como ele está pagando superior a 700, então com certeza ele vai ter um salário acima de 3.500. Então, essa questão você marcaria lá no gabarito como certo. Tranquilo? Para a próxima questão. Questão agora de lógica. Julguem os itens a seguir relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos. Questão 46, lá da prova. A sentença, Bruna, acesse a internet e verifique a data de aposentadoria do seu Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma, pessoal, P e Q. Você pode até dizer, ó, tem um I aqui, né, professor? Tem um Bruno acessa a internet, tem uma primeira informação e tem uma segunda informação ligada pelo conectivo I. E aqui também é I, professor. Mas antes, pessoal, você tem que analisar se essa sentença que ele está chamando de P é uma proposição. E se essa segunda também, que está chamando de Q, é uma proposição. Tranquilo? Para isso, pessoal, você tem que saber que para ser uma proposição, tem que ser algo que você consiga determinar como verdadeiro ou falso. O carro é branco, tá certo? O carro é preto. Você consegue determinar se é verdadeiro ou falso. Tranquilo? Nesse caso, é uma ordem. Bruno acesse a internet. Não tem a ideia de valor lógico de colocar como verdadeiro ou falso. Portanto, nem proposição, isto daí teria o I lá, né, como conectivo, mas não é uma proposição. Tranquilo, pessoal? Então, não é uma proposição, logo esse item aí está errado. Tá bom? Você ia marcar lá no gabaritozinho como errado. Próximo item, você ia para a questão 47, ia dizer o seguinte. Para quaisquer proposições P e Q, com valores lógicos quaisquer, a condicional P implica Q implica P será sempre uma tautologia. Então, o que é uma tautologia, pessoal? Uma tautologia é quando, independente dos valores de P e Q, ou seja, para qualquer combinação entre P e Q, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso, o resultado final vai dar sempre verdadeiro, tá certo? Vai dar sempre verdadeiro. Quando você faz aí as suas operações com os conectivos, vai dar sempre verdadeiro. Isso é ser uma tautologia, tá bom? Bora verificar se aí é uma tautologia. Bom, vocês devem saber, e se não sabe, anota a partir de agora, que quando você tem uma proposição P implica Q, ela só vai ser falsa se o primeiro for verdadeiro e implicar em algo falso. Aí o resultado dessa proposição ela é falsa. Somente nessa condição aqui que ela é falsa. Tranquilo? Relembrou aí o conceito? Então vamos analisar a nossa situação. Bom, se P for verdadeiro, pessoal, então aqui vai ser verdadeiro. Analisando agora aqui só do parênteses, ó. Vai ser verdadeiro, ou seja, independente
daqui ser falso ou verdadeiro, os dois aqui, isso aqui vai dar verdadeiro. Opa, então teria um verdadeiro implicando em verdadeiro. Logo, ela vai ser sempre verdadeira. Tá certo? E se o que fosse falso, professor? Opa, se o que fosse falso, não interessa o que acontece aqui entre os parênteses. Tá certo? Não interessa o que acontece entre os parênteses. Porque a gente viu que só vai dar falso se for verdadeiro implicar em falso. Logo, isso aqui também vai ser verdadeiro. Tá certo? Ou seja, em qualquer uma das condições, o resultado é sempre uma tautologia, porque vai dar sempre verdade. Tá bom? Entendi não, professor. Por que aqui sendo falso não me interessa? Pessoal, só vai ser falso se for verdadeiro implicar em falso. Só vai ser falso nessa condição. Se a primeira já é falsa, ou seja, não atende essa condição, então vai dar sempre verdadeiro. Então, em qualquer uma das possibilidades, o resultado é sempre uma tautologia, ou seja, sempre verdade. Você marcaria essa questão aqui como certo. Questão 48. Bom, nessa questão aqui diz o seguinte: caso a proposição simples aposentados são idosos tenha valor lógico falso, então o valor lógico da proposição aposentados são idosos, logo eles devem repousar, será falso. Pessoal, quando você pega qualquer livro de lógica, né, você vai dizer, opa, eu pego o livro de lógica aí, você não vê o livro de lógica trazer esse conectivo logo. Você vê o i, o ou, né, a condicional se, somente se, a bicondicional, né, a condicional se, então, mas não tem a logo. Pessoal, mas a CESP usa muito a questão da logo. O logo para ele é a condicional. Se algo está acontecendo, então vai produzir um resultado, tá certo? Então, se você correr todo dia 5 km, você terá uma boa saúde, tá certo? Então, acontece algo, tem um bom resultado, tá certo? Então, nesse caso aí é uma condicional, é um se então. Então, a gente vai ler como se fosse se então, tá bom? Vamos analisar dessa forma. Vamos embora. Bom, aqui diz, ó, eu já sei de informação que aposentados são idosos é falso. Então, vamos lá. Eu vou ler daqui de que forma? Se os aposentados são idosos, então eles devem repousar. Opa, mas aposentados são idosos, eu estou com P e implica que a primeira é falsa, lembra? Quando a primeira é falsa, o resultado, independente se aqui é verdadeiro ou se aqui é falso, o resultado vai gerar sempre verdade. E aqui está dizendo que é falso. Logo, você ia marcar o item lá como item errado. Boa! Vamos para mais questões. Questão agora 49, tá certo? Questão 49, mais um item da prova lá de técnico de seguridade social. Diz o seguinte: dadas as proposições simples P, sou aposentado e que nunca faltei ao trabalho, a proposição composta, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado. Deverá ser escrito na forma P e Q implica não P, usando os conectivos lógicos. Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa análise. Sou aposentado, claro, aqui é P. E aqui é o conectivo I. Aqui já, aqui colocando, marcando errado. Vamos marcar aqui, ó. Se sou aposentado, é o nosso P. Botei I, nunca faltei ao trabalho, tá aqui, Q, P e Q. Então, não sou aposentado. Não, tem uma negação aqui e negando quem? O P. Não sou aposentado. Ou seja, isso aqui está verdadeiro, de acordo com o que ele colocou aqui. Logo, você vai marcar esse item como certo. Tranquilo? Mais uma questão resolvida. Vamos para a última questão dessa prova aí, tratando agora aqui de conjuntos. Pessoal, essa questão aqui diz o seguinte, ó. Se A, B e C forem conjuntos quaisquer, tais que A e B está contido em C, então essa afirmativa, ou seja, C menos A, interseção com A união B, é igual a C inter B, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, quando ele fala que A, B e C são conjuntos quaisquer, em vez de você ficar pensando só genericamente, você pode criar os seus conjuntos. Tá certo? Cria conjuntos aí aleatórios, porque se vale para qualquer um, vai valer também para o seu exemplo. Tem um certo perigo você criar dessa forma, ou você pode também pensar em possibilidades, tá bom? Vou fazer das duas maneiras. Vamos lá. Bom,
Vamos resolver ela das duas maneiras. Primeiro, no caso geral. Então, eu sei que A e B está dentro de um conjunto C, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, conjunto C, que é um caso mais geral. Aí, eu vou ter aqui um conjunto A, vou pintar aqui, fazer ele de vermelho, tá certo? E aqui vai ser o nosso A, vou pintar de verde um outro conjunto e vou colocar eles sim, tendo uma certa interseção, tá certo? Tendo uma certa interseção. Aí diz o seguinte, ó, C menos A. O que é C menos A? São todos os números que estão em C, mas não estão em A, tá certo? Estão em C, mas não estão em A. Eu vou pintar aqui de preto, C menos A. Então, são todos esses itens, ó, C menos A. São todos os elementos que estão em C, menos o conjunto A. Só não vai entrar aqui o conjunto A. Tranquilo? Agora, quem é A união B? Quem é A união B? São os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. Então, eu vou pintar de vermelho aqui, ó. Todos esses elementos aqui estão em A e B ao mesmo tempo. Epa, ele pede a interseção. Então, quando ele fizer a interseção entre A e B, qual é que está pintado de vermelho e preto? Vai ser essa região aqui, né? Ó. Vou pintar de amarelo aqui ela. A parte que está pintada os dois, ó. É essa parte aqui, ó. Tá certo? Está pintado de vermelho e de preto. Isso aqui é um caso geral. Beleza? Boa. Descobri, então, quem é toda essa expressão aqui, ó. C inter A menos A, interseção com A união B. Vamos ver se iguala com essa outra? Bom, pessoal, mas aqui você já sabe, ó, porque A e B está contido em C, tá certo? Está contido aqui em C. Bom, se ele está contido em C, pessoal, então, se um conjunto A está contido, não gostei do amarelo não, quero uma cor diferente, azul. Se A, vou pegar o A não, o B, né, que a ideia, nossa ideia é com B. Se B está contido em um conjunto C, então, pessoal, a interseção entre... Fixei com A. Então, a interseção entre B e C vai ser o próprio conjunto B. Sempre. Sempre, professor. Sempre, ó. Claro. Se C está aqui e B está dentro, a interseção, qual é o lugar onde tem elemento dos dois conjuntos? Vai ser o próprio conjunto B. Tá certo? Opa, aqui dá o conjunto B completo. Aqui não dá o conjunto B completo, ó. Veja que uma parte do conjunto B está fora, que é justamente a interseção com A. Logo, esse item aqui, ele é errado. Bom, eu fiz uma maneira de resolver essa questão num caso geral. Só teria outra maneira de fazer? Se eu não lembrasse disso? Teria. Cria conjuntos, pessoal. A, B e C com números. Imagina que A seja o conjunto 2, 3 e 4. Que B seja um conjunto 1, 2, 3, certo? E C tem que ser um conjunto que está com todos esses elementos aí, né? Ó. Então, C vai ser 1, 2, 3, 4 e vou botar um elemento a mais, 5, para não ficar igual, né? A união deles dois. E agora você vai fazendo as operações, ó. Quem é C menos A? C menos A é todos os elementos que estão em C, mas não estão em A. Então, quais são os elementos que estão em C, mas não estão em A? O 1 e o 5. Então, C menos A é o 1 e o 5. Depois ele vai pedir A união B. Então, quem é A união B? É os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4. A união B, 1, 2, 3, 4. Ok? Agora, pessoal, ele pede para fazer o quê? A interseção, né? Estou analisando aqui isso aqui, ó. Fiz C menos A, fiz a união B, agora ele pede para fazer a interseção. Os elementos que estão nesse primeiro conjunto que eu criei, esse aqui, é resultado, né? E esse aqui. Então, C menos A, interseção com A união B. Logo, né, pessoal? Qual vai ser os elementos que estão nos dois conjuntos? O 1, só tem o 1. Elemento 1. Boa. E quem é C interseção B, que é o segundo lado lá da minha equação, ó, da minha operação? C inter B. Então, quem é C inter B? São os elementos que estão em C e B ao mesmo tempo. Mas como a gente viu, vai ser o próprio conjunto B. Vai ser 1, 2 e 3. Agora, basta verificar. Esse conjunto aqui que a gente achou é igual ao outro conjunto? Não. Logo, o item é errado. Então, tá aí duas maneiras que você tem de fazer a sua questão, criando conjuntos, respeitando a hipótese que ele dá. No caso, que A e B estavam dentro de C. Você tem que criar os conjuntos pensando nessa hipótese. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi essas questões que caíram no concurso par
Seguros Técnicos de Seguro Social do INSS, concurso realizado em 2016. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.